Nossa, só 3 alunos hoje. Não é possível. Estão aí, gente. Ninguém falou nada até agora. Triste. Já Eu tá tô avançando. aqui. Meu áudio tá descarregado. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Então é isso. Aí só nós 8. Eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Vou contar só os alunos. E vamos lá. Continuar a materinha aqui de sequência. De boinha, né? Vamos para a parte 2. Na aula, então, a gente viu como é que as sequências são criadas, assim, né? Vemos bem a base delas. Agora a gente vai para a parte mais matemática da coisa. Tá? Entender, então, a sequência. Bem, matematicamente, quando nós temos uma sequência numérica qualquer, a gente vai representar seus termos, né? Com esses símbolos aqui, né?
com esses ícones aqui. Então, o primeiro vai ser chamado A1, segundo A2, terceiro A3 e assim sucessivamente. É sempre nessa ordem. Sempre A1, A2, A3 e assim por diante, tá? Nunca vai ser começar com outro número, né? Sempre vai ser assim. Em uma sequência numérica desconhecida, o último elemento, né, que a gente não sabe qual que vai ser a posição dele certinha, e chama ele por AN, né? E que ele vai ser chamado de o enésimo termo, tudo bem? E aqui, por exemplo, olha só. A gente tem aqui a sequência 7, 9, 11, 13 e 15. A gente tem então que o 1 é o 7, o A2 é o 9, o 3 é 11, a 4 é 13, o A5 é o 15, tá? Da mesma forma que eu tenho aqui para os pares, ó, numa sequência for infinita, a gente vai ter então aqui, ó, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 10. A gente tem lá então os seus correspondentes, A1, A2, A4 e assim por diante. E aí a gente tem o termo aqui, 3 pontinhos, infinito, ok? Eu podia até colocar assim, ó, vírgula, AN, vírgula, 3 pontinhos, né? Porque esse número aqui representa um valor desconhecido, eu não sei que termo é ele, né? Então, vai ficar ali só para representar que possui ainda mais elementos até o infinito. Bem, como que a gente vai ler, então, esses elementos, né? A gente vai ler a índice 1, a índice 2, a índice 3 e assim por diante. Mas não se vê prático nisso, né? Falar dessa forma, a índice. A gente simplesmente chama de A1, A2, A3 e assim por diante, tá? Mas o importante é esse daqui, ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e o enésimo termo. Essas palavras aqui são importantes a gente lembrar e entender as questões de posição, tá? Porque aqui a gente vai envolver muito essa parte de posicionamento dos números numa sequência. Tá bom? Agora a gente vai entrar, então, mais ainda em fundo na matemática. Olha só. O termo geral. Em toda sequência numérica, temos o enésimo termo, né? Aquele termo desconhecido lá para o final da nossa sequência. Ele é o chamado de AN. Agora, a gente sabe que esse termo geral de sequência ele pode ser encontrado. Qualquer elemento de uma sequência numérica, a gente consegue encontrar ele por meio da sua lei de formação. Antes, quando a gente estava fazendo lá as sequências, as leis de formações que nós criamos eram bem básicas, né? Eram simplesmente escritas. Por exemplo, eu quero a sequência de números pares, sequência de números ímpares, sequência dos naturais, né? Isso era a lei de formação deles. Mas agora, a gente não vai utilizar simplesmente essas palavras, né? A gente vai utilizar uma função, uma lei para descrever essa formação da nossa sequência. A gente não vai simplesmente escrever ela em português, a gente vai fazer ela matematicamente e assim a gente consegue achar qualquer elemento que eu queira na minha sequência. Por exemplo, lá na sequência dos números pares, se eu quero achar o número que está na posição 502, como que eu vou fazer isso? Se eu tenho a minha forma aqui matemática, minha fórmula matemática aqui, da formação de como ela foi feita, a gente consegue descobrir. É só eu substituir os números ali e a gente descobre. Agora, se eu tenho simplesmente a escrita, a lei de formação e os números pares, qual vai ser o elemento 502? Não sei. Eu teria que fazer um por um. Né? Mas como a gente vai ter escrita a fórmula matemática, a gente não precisa mais fazer um por um. E sim simplesmente utilizar a fórmula, aplicar o valor que a gente quer na posição e aí achar o resultado desconhecido. E aqui eu dei um exemplo bem simples. Ó. Falei que o meu AN é igual a 2n menos 1. Essa função aqui do AN igual a 2n menos 1 é a função da sequência dos números ímpares, ok? E olha só, quem que é o n? O n nada mais é do que o númerozinho lá, meu índice lá, ou seja, o A1, A2, A3, A4, assim por diante. Esse aqui é o meu n. Então, quando eu for resolver aqui minha questão, ó, aqui eu tenho os meus índices, que devia estar pequenininho. Ele é o que vai formar aqui, descobrir quem são os números da minha sequência. Então, se o meu n for igual a 1, eu vou ter o A1 vai ser igual a 2 vezes 1, porque é isso que a gente está fazendo aqui na minha função, menos 1. O resultado é
número 1 é o meu primeiro elemento da sequência dos números ímpares. E assim eu fiz para os outros também, né? Eu fiz lá para o A2, para o A3, para o A4, e eu poderia continuar fazendo isso infinitamente, porque a sequência dos números ímpares não tem fim, certo? E aquilo que eu disse, se eu quero descobrir um valor bem específico, né? Se eu quisesse descobrir o número que está na posição 502, né? O que eu faria? Eu faria meu número ser o n 502. Então aqui eu substituiria esse n para 502 e resolveria essa continha. Isso aqui ia dar 1004 menos 1, 1003. Então 1003 seria o A502. Certo? Deu para entender essa parte, gente? Alô? Deu. Sim, Sim. professor. Então, muito bem. Além disso, né, da gente entender os termos no geral, a gente tem a classificação das sequências em duas, né? Ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. O que acontece de específico quando ela vai ser crescente ou decrescente? É o seguinte, quando ela for crescente, os seus termos vão ser sempre o A1 menor do que o A2, é menor que o A3, é menor que o A4 e assim por diante. Ou seja, os elementos que a gente tem no início sempre vai ser menores do que os próximos, certo? E ela vai acontecendo uma crescente, ela vai aumentando os valores, né? E aqui eu dei o exemplo de novo da sequência dos números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Sempre o número que eu tenho antes menor do que o número que eu tenho depois, ok? Isso significa ser uma sequência de ordem que é crescente. Agora, se ela for decrescente, é o contrário, né? Os elementos que eu tenho no início é o que são os maiores, né? Então aqui eu coloquei uma sequência aqui de 20, começando em 21 e diminuindo, ó, 21, 20, 19, 18, 17 e vai diminuindo. Então, o 1 é o maior de todos, que é maior que o 2, que é menor, entendeu? E vai acontecendo essa diminuição nos valores dos meus números, ok? Importante mais para frente, quando a gente for ver as PGs, que isso aqui a gente pode continuar até o infinito, depois fazer uma soma muito doida lá e achar o resultado. Vai ser bem legal essa parte aqui de decrescente e crescente lá nas PAs e PGs. A gente consegue fazer muitas coisas legais com elas. Mas é importante entender essa parte na sequência numérica e também dá para brincar com elas bastante aqui. Tá? E a gente consegue entrar em frações aqui, fazer frações infinitamente também. Muito bacana. Aqui, então, eu coloquei uns exercícios para nós brincarmos, tá? Na número 1 aqui, eu pedi para vocês descobrirem os elementos, né? Os 4 primeiros elementos, né? Termine os seus primeiros 4 termos. Né? Então, você tem aqui a minha função, a minha lei de formação da sequência. Você tem que substituir o valor dos n's, né? Os seus 4 primeiros elementos. Descobrir quais são eles. Tá? Então, aqui no caso, eu vou fazer o primeiro aqui, facinho, ó. Então, quando o meu n for igual a 1, qual que vai ser o resultado? Bem, eu tenho que fazer lá. A1 vai ser igual a 4 vezes 1 menos 1, certo? Quanto que vai dar isso daqui? Bom, isso aqui vai dar 4 vezes 1 é 4, menos 1, 3. Então, 3 é o primeiro elemento dessa minha sequência, certo? E assim você vai fazendo para os outros. Então, a gente já marca aqui 3, é o primeiro elemento. Qual que vai ser os meus outros elementos? Não sei, né? Então, a gente tem que descobrir os próximos elementos. Né? Como eu pedi só os 4 primeiros, descobre mais essas aqui que você acha. E aí você vai fazer isso para os outros exercícios aqui, para B, para a letra C. A letra D é a mesma coisa também, tá? A diferença da forma que eu escrevi ela aqui para vocês, olha só. Se a gente tem ali a questão que o meu AN em função de AN-1 aqui, o que significa? Significa que eu tenho que utilizar os números que vêm anteriormente na minha sequência. E é por isso que eu dei aqui para vocês já o meu primeiro elemento, o meu A1. Porque se eu não te dou eles, é impossível você resolver essa questão. Então, como é que vai ficar a solução dessa minha última aqui, dessa minha última lei? Né? O A1, o n igual a 1,
você não precisa fazer. Por que não? Porque ele já está feito, já foi mostrado para você. Então você faz o n igual a 2. Se você faz para o n igual a 2, olha como é que vai ficar. 2 vai ser igual. Como que você vai substituir aqui no AN menos 1? Simples, ó. Olha como é que vai ficar. Vai ficar A de 2 menos 1. 2 menos 1, eu sei que isso aqui vai dar 1. Então, quem que é o A1? O A1, você sabe que é 2. Então, no lugar desse A1, você vai substituir o valor que você já sabe que é o seu A1. Mas, o expoente também já sabe que vai dar 2, faz ele ao quadrado. O resultado aqui vai dar 4 mais 2, 6. Então, você descobriu que o seu A2 é 6. É importante você marcar esse resultado, porque você vai utilizar ele agora para achar quem é o seu A3. Porque se você for resolver a continha agora para o A3, olha só como é que vai ficar. Você vai precisar da informação de quem? Do seu A2. Né? Porque aqui vai ficar 3 menos 1. Vai dar 2 aqui. E o A2 a gente descobriu quanto é que é. É 6. Então você vai lá, 6 mais 6 ao quadrado. E resolve. E assim por diante. Tá? Isso aqui é uma lei de formação especial e que a gente precisa saber qual que é o meu termo anterior. Tudo bem? Deu para entender, gente? Mais ou menos. Mais ou menos? Conseguiu fazer essas outras aqui? Essas outras aqui você entendeu? Queria que você tentasse fazer de novo pra ver. Oi? Queria que você tentasse fazer de novo ali pra ver. Ah, não, de boa, a gente faz. Aqui, ó. A gente tem na letra A ali, AN igual a 4N menos 1. O que eu tenho que resolver ali? Eu tenho que descobrir os 4 primeiros termos. Então, eu tenho que descobrir para quando o N for igual a 1, para quando o meu N for igual a 2, eu tenho que descobrir para quando o N for igual a 3, e para quando o N for igual a 4, que são os 4 primeiros termos. Mas como você resolve isso daqui, né? Como você descobre? Bem, você vai pegar essa função que eu te dei, do 4n menos 1, e no lugar do n, você vai substituir o valor que você precisa. No caso, 1, 2, 3 e 4. Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar o a no lugar do n, vou pôr 1. Então agora, aqui você tem o a índice 1, né? O seu primeiro elemento vai ser igual a 4 vezes 1 menos 1. Quanto que vai dar essa resposta aqui, ó? 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Então, a gente descobriu, olha só, que o seu A1 é igual a 3. E esse é o seu primeiro elemento, ó. Então, vamos marcar 3. Aí, o que acontece? Faz para o 2 agora. 2 vai ser igual a 4 vezes 2, menos 1. Isso vai ser igual a quanto? Só resolver a continha. Ficar 4 vezes 2, 8. Menos 1, 7. Então, esse aqui é o seu segundo elemento. 7. Próximo. Aí você pega e faz agora para o A3. Vai ser igual. 4 vezes 3, menos 1, igual. Aí a gente tem multiplicação de 4 por 3 é 12, menos 1, 11. Então ali é 11. E aí a gente tem que descobrir simplesmente o último resultado, que é o A4, que vai ser igual a 4 vezes 4, menos 1, que vai dar 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. E aí a gente tem ali o resultado. Acabou. É porque a gente só queria os 4 primeiros termos. É isso que era para fazer. Certo, Guilherme? Entendi. Entendeu? Beleza. E como é que você vai fazer os outros? A única coisa que vai mudar é que a sua função, né? A sua lei de formação. Em vez de ser 4n menos 1, ali vai ser 2 elevado a n menos 1, né? Então, elevado... Ah, não sei se eu vou conseguir escrever. Eu não vou conseguir escrever aqui. Você entendeu? Finge que o n está lá em cima, né? Então, é elevado a
2 elevado a n menos 1, né? Deixa eu colocar o chapéu. O chapéu representa o símbolo de elevado, tá? Na matemática. Se a gente for fazer em calculadora científica ou em algum programa, esse chapéu representa o elevado. Como é que vai ficar isso daqui? Olha só. Quando ele for o meu primeiro, vai ficar 2 elevado a 1 menos 1. Quanto que é 1 menos 1? 0. Quanto que é 2 elevado a 0? Certo? Próxima questão. Quando o seu n for igual a 2, vai ser 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 2 elevado ao número 1 é 2. Né? E aí você vai fazendo assim a sua sequência. Tudo bem? Beleza. Qual vai ser o próximo? Como é que vai ficar o próximo? Professor, Oi. o próximo não é 2 elevado a 2? E quanto deu? Ah, vai dar 4, né? Vai dar 4. Isso aí. E próximo? Ah, 8? O próximo é 8. Entendeu então, Danilo? Entendi, é fácil. Sim. Isso aqui, ó, se eu quisesse, eu posso continuar para sempre, né? Porque é uma sequência. Ela pode ser finita ou infinita, né? Mas como eu pedi vocês só os 4 primeiros termos, então a gente para aqui, certo? E aí tem que fazer para os outros, ó. O que vai mudar? Vai mudar a forma, é a lei de formação dele, ó. Nesse caso vai ser 2 multiplicado por n. Esse n está ao quadrado. E aí você tem que fazer menos 1 depois. E essa seria a lei de formação desse cara. Mas o processo é o mesmo. Troca o n pela letrinha lá que você tem e resolve. E quanto ficou o próximo, letra C? Professor, eu já fiz a letra C. Quando deu? A primeira deu 1. O A próximo? segunda, 7. A terceira, 17. E outra é 31. Está certo disso? Muito bem.
Isso aí, né? E aí tem o último lá que eu falei para vocês que é o especial, né? A gente já sabe o primeiro elemento e a gente tem que sempre utilizar o que veio antes, né? Vai ficar o AN-1 mais AN-1 e isso aqui é o quadrado. Bem, como é que vai ficar isso aqui então? O primeiro elemento a gente já sabe quanto é que é. A gente sabe que isso aqui é 2. A gente não tem que fazer. O que falta descobrir é os outros 3. Mas como você vai fazer isso? Bem, você vai precisar das informações que veio antes. Ai, droga. Ah, tem que fazer de novo. Você vai precisar das informações que veio antes. Então, vai ser 2. O A2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 mais o A1 ao quadrado, né? Eu já estou fazendo ali a substituição já. Mas quanto que é o A1? O A1 nós vimos que é igual a 2 mais 2 ao quadrado. Aí como que você vai fazer o A3? O A3 você vai precisar da informação do A2. Fazer o A2. Essa continha aqui. Depois, fazer o A4. Bem, você vai precisar do A3 resolver ele. Certo? E é isso que a nossa fórmula diz, né? A fórmula ela precisa do meu AN-1. AN-1 sempre recorre ao termo anterior, seu elemento que veio antes. Tá? Se eu colocasse AN mais 1 daí, seria a informação do que veio depois, certo? Mas como é impossível a gente saber o futuro, né? A gente só sabe o passado. Por isso que eu coloquei AN-1. Tudo bem? Entendi mais ou menos essa D aí. Mais ou menos? Qual parte você não entendeu ainda? Fala pra mim o que tá complicando. Ah, é tipo aquela parte ali do AN-1, sei lá. É o índice, ó. Você consegue entender que esse AN-1 é o índice do seu elemento A? Seu termo A? Ah, é. Esse N-1 é o índice do seu número A, tá? Você não sabe o que é o índice do elemento A. Você sabe que é N-1. Como que você vai descobrir isso? Você vai substituir no lugar do N o valor que você quer. Então, se eu quero descobrir, ó, o meu A2, A índice 2, o que eu vou fazer? Eu vou lá, coloco então 2. No lugar do N eu coloco 2, tá? E como é que vai ficar essa função? Olha só, Guilherme. Vai ficar que o meu A2 tem que ser igual. Quanto que é 2 menos 1? É 1. Aí tem que ser igual ao A1 mais o A1. Certo? Eu esqueci de colocar isso aqui ao quadrado. Isso aqui tudo aqui está ao quadrado. É exatamente o que eu escrevi aqui para vocês. Ó. Eu já escrevi direto aqui a continha. Tá? Tudo bem? Ah, tá. Beleza. Deu para entender? Ó, que a gente se substituir o N aqui, ó, o Nzinho, você simplesmente vai estar trabalhando com o índice. Esse índice está mostrando para você qual é o número que eu tenho que pegar, né? Qual é a posição do número que eu tenho que pegar. Caso, aqui é bem simples, ele está simplesmente pedindo para você pegar o número que veio antes. E o número que veio antes, a gente tem que saber qual que é. E no caso eu dei aqui para vocês que, como a gente está fazendo a sequência em ordem, no começo, eu falei para vocês que o A1 é igual a 2. Então a gente sabe quem que é o A1. Aqui, olha só, quando eu for fazer o índice 2, sei então que o que veio antes é o A1,
e eu tenho que fazer o A1 mais O1 ao quadrado. O1 é 2, então 2 mais 2 ao quadrado dá 4 mais 2, 6, certo? Agora, quando eu for fazer o A3 eu sei o que veio antes. O que veio antes, o A2. Então, o A2, a gente descobriu que é 6. Então, isso vai ficar 6 mais 6 ao quadrado. E aí, a gente tem que descobrir quanto que vai dar isso daqui. Certo? Vai ficar, então, 6 ao quadrado, 36. 36 mais 6, 42. Certo? Agora, se eu quero fazer meu A4. O A4, quem veio antes dele? Ora, o A3. Mas quem que é o A3? A gente descobriu que é 42. Então vai ficar 42 mais 42 ao quadrado. Isso é o que vai resultar o valor do A4. Certo? E aí a gente pode escrever aqui, ó, a sequência. Ó. 2, depois é o 6, depois é 42 e por fim é o A4 que a gente vai descobrir agora, né? Tem que fazer lá 42 ao quadrado, depois mais 42. Dá 1604? Quanto que é? Mil setecentos e sessenta e quatro mais 42, 1806. É isso que vai dar aqui de resposta. Agora, Gui, Ficou melhor agora. você conseguiu entender? Agora deu. É a questão 2. Pedir só para você olhar o que está acontecendo na sequência ali, né? Seguindo o padrão e tal. Eu queria que você descobrisse para mim qual que era o próximo elemento aqui, de cabeça mesmo, dá para fazer. Tentasse escrever aqui lei de formação para ele, né? Descobrir qual que foi a lei de formação que ele inventou criar essas sequências aqui, certo? Tudo bem? Tudo bem. Mas esse aqui vamos deixar para a próxima aula, que nosso tempo já foi. Eu preciso dar aula para o segundo ano agora. Tá bom? Beleza. Chegou mais um monte de gente na aula. Quem foi que chegou aqui? O João, José. Nossa, que milagre, o José veio para aula. Deixa eu ver aqui mais. Que só, foi só o Zé que chegou. O outro Guilherme. O outro Guilherme chegou também. E é isso. Milagre, professor, milagres. Milagres acontecem. Muito bem, gente. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, gente, vocês não entenderam, conta pra mim, tá? Manda perguntinha. A gente pode rever o conteúdo de novo, tá? Sem problema nenhum. E é isso. Vou mandar mais umas tarefinhas pra vocês. Livro. Você consegue postar hoje? Consigo postar hoje à tarde, que eu tenho uma aula agora, logo agora, já com o segundo ano. E depois eu vou ver essas coisas de postar. Beleza, eu queria assistir de novo. Bom. É isso, gente. Até mais.
Falou. Até.